doutor em Integração da América Latina pela USP e mestre em Comunicação, Cinema e Crítica de Cultura pela Universidade Anhembi Morumbi. É também especialista em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política e editor de conteúdo na Rio Bravo Investimentos. Professor dos cursos de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Anhembi Morumbi. É autor dos livros Histórias do Presente e Capanema. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe o professor Fábio Cardoso. É um prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, João. Espero estar à altura das perguntas. Claro, vamos começar pela, acho que uma pergunta básica, assim. O que te motivou a entrar na área do jornalismo? Eu sempre quis ser jornalista, acho que estava pensando nisso hoje, né, quando estava vindo para cá. Tinha em torno de 13 para 14 anos, como todo jovem que gostava de futebol, comecei a me interessar pelo jornalismo pelas páginas de esporte. E foi o meu primeiro contato, eu guardava recortes de jornal na época. Tinha um jornal aqui em São Paulo chamado Gazeta Esportiva, infelizmente hoje ele só tem a versão eletrônica, a versão digital. Mas eu guardava recortes da Gazeta Esportiva e comecei também na época a ler outras sessões do jornal. Tinha um outro jornal também que eu lia bastante, que era o Diário Popular. Então, meu primeiro contato foi por aí e eu imediatamente entendi que era aquilo que eu tinha que fazer. Assim, não sofri para escolher a profissão. Tinha 13 para 14 anos, já decidi que ia ser jornalista. E aproveitando que você citou, qual que é o lugar do jornalista na era digital, na sua opinião? Eu acho que o jornalista na era digital tem um lugar muito especial, porque ele é o curador dessa montanha, desse volume estratosférico de informação que a gente recebe hoje. O jornalista é capaz de fazer a separação entre aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante. Ele consegue estabelecer uma hierarquia, portanto, ele consegue dar uma espécie de sentido à maneira como nós recebemos esses conteúdos. Então, o jornalista é central, né, na era digital. Principalmente agora, qual que é o papel das redes sociais do jornalismo hoje em dia? Acho que as redes sociais têm um papel chave, elas efetivamente liberaram os portões, para a gente retomar aí uma das teorias do jornalismo, né? Mas o jornalista continua sendo relevante, sobretudo nesse processo, porque são jornalistas que acabam por validar a informação e, mais do que isso, porque eles conseguem estabelecer essa ordem, essa hierarquia, como eu falei. Então, as mídias sociais, elas permitem que mais pessoas tenham acesso às plataformas de publicação, e isso é ótimo, mas, por outro lado, isso não inviabiliza o trabalho do jornalista. E, ultimamente, agora principalmente nos últimos anos, houve um aumento por conta das redes sociais das fake news. Qual que é o papel dos jornalistas no combate às fake news? Acho que é um trabalho renovado porque ele se torna essa é uma atuação decisiva, porque, para retomar aí de novo um papel importante, né, um destaque importante, no passado o jornalista era responsável por levar a informação. Hoje o jornalista é responsável por combater a desinformação, além de levar a informação verdadeira. Então, papel central, papel chave, ele é decisivo, e a democracia também depende disso. Agora, mudando um pouco de assunto, quais são e quais foram as suas principais referências no jornalismo? As principais referências do jornalismo que eu consigo me lembrar são duas. E são duas referências não necessariamente dessa época que eu comecei a ler jornal. Mas quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha alguns professores falaram para mim de uma autora que é a professora Cremilda Medina, professora da Universidade de São Paulo. E anos depois, quando eu fui fazer meu doutorado, eu tive a chance de ter aula com ela. E foi um momento especial, eu vou levar para sempre as aulas, a presença da professora Cremilda Medina, que era, enfim, tem um papel chave para o jornalismo, né? Ela desempenha uma atuação central na formação de muitos jornalistas, de muitos pesquisadores, além de escrever muito bem. Então, ela é uma primeira referência. A outra referência, logo depois, na época que eu estava me formando, saiu uma série de livros sobre a história da ditadura militar no Brasil. O assunto não era novo, mas esse texto me capturou, me pegou. Eu me lembro de ficar o fim de semana inteiro lendo esses livros, que eram os livros da série do Hélio Gaspari sobre a ditadura.
E o Hélio Gaspari, para mim, é uma leitura que eu faço sempre. Por agora ele está sem escrever na Folha, no Globo, mas é uma referência também de texto, de personalidade. Então, Cremilda Medina na academia e Hélio Gaspari na grande imprensa. Em algum momento você já pensou em desistir do jornalismo ou alguma coisa parecida? Quando eu fazia faculdade, eu desistia quase toda semana, mas eu voltava logo em seguida, porque eu desistia por conta das dificuldades que apareciam, mas eu não me via fazendo outra coisa a não ser jornalismo. Porque eu acho que é uma pergunta assim, que muitas pessoas, pelo menos da nossa sala, sempre fazem, né? Sempre perguntam, pô, mas será que vale a pena, tal, para ser jornalista? E é sempre uma questão muito assim. E como professor, você já pensou alguma vez também? Não, quando professor não, porque eu já era jornalista, e aí você não desfaz isso. Você, uma vez jornalista, você é jornalista sempre. É uma espécie de bênção e também maldição nesse caso, né? Porque você fica sempre com isso. Então, se eu fosse fazer outra coisa, eu ainda seria jornalista. Agora, em relação às dificuldades durante o curso, eram dificuldades naturais, inerentes à formação, né? Então, tem sempre mais coisa para você ler do que tempo para você fazer essa leitura. Tem sempre mais coisa para ser estudado do que tempo para você estudar. E parece que você sempre está correndo atrás de alguma coisa que você não sabe. Mas a boa notícia é que isso é uma vantagem da nossa profissão, porque a gente aprende todo dia. Então, por isso eu desistia, mas eu queria, logo em seguida eu voltava. E, enfim, sou muito confortável, muito feliz com a formação, com a minha profissão. Não tenho dramas quanto a isso. Então agora, uma pergunta assim que você vai gostar. O que mais te encanta no jornalismo, então? O que mais me encanta no jornalismo é poder exatamente aprender uma coisa nova todo dia. Então, há 3 anos, 4 anos, a gente não sabia muito a respeito de inteligência artificial e esse se tornou um assunto, enfim, que a gente não consegue escapar hoje. E, para surpresa de muita gente, quem quebra primeiro essas barreiras, esses empecilhos de compreensão, são os jornalistas, né? Você vai pegar a cobertura de ciência e tecnologia, ela faz um excelente trabalho de desdobrar esse assunto, né? De trazer luz a essa questão. E, sem dúvida alguma, o que mais me interessa assim, tem a ver com assuntos como história do Brasil, como literatura, como política, economia, que muitas vezes parecem estar distantes um do outro e parecem não ter lugar na cobertura cotidiana, mas eles estão absolutamente presentes. Então, para contar a história da cidade de São Paulo, por exemplo, você precisa retomar a história do país e você vai descobrir isso com os nomes das ruas, por exemplo. E isso se encaixa na cobertura do cotidiano. Então, é um caso, é um dos muitos casos em que esse despertar pelo saber, pelo conhecimento, aparece. No começo da sua resposta, você citou a inteligência artificial, né? Uhum. Como que você avalia o impacto dela no jornalismo? Principalmente hoje em dia, com o ChatGPT, com diversas outras Eu acho que essas plataformas representam aí uma fronteira interessante, né? E que muita gente tem feito uso difuso, né? A gente tem casos de jornalistas, editores que submetem os textos a essas plataformas e dali saem textos que são veiculados muitas vezes sem a checagem do repórter, do editor, do diretor de redação, né? E isso é um problema. Uma das respostas eu disse para você a respeito disso, né? O jornalista hoje ele é o curador da informação, então ele é o responsável por isso. Ele não pode terceirizar essa responsabilidade para uma tecnologia. Agora, eu queria saber de você, né? Você me deu aula de jornalismo cultural. Uhum. Eu queria te perguntar como que você vê a relação entre o jornalismo e a cultura na formação da opinião pública hoje em dia. Vou falar primeiro da formação, dessa abordagem cultural para a formação do jornalista. O jornalista ele não pode prescindir disso. Ainda que ele não seja especializado em cultura, ele precisa desse repertório para falar sobre os assuntos que interessam ao Brasil, por exemplo. Ele não sabe o lugar, não vai saber o lugar da discussão pública no país se ele não tiver esse repertório. Agora, para a formação do país como um todo, a gente vive um momento de impasse também nesse sentido, né? Há uma tensão permanente
sobretudo a respeito do lugar do Brasil e, mais do que isso, né, de qual vai ser esse destino do Brasil, de qual que vai ser a sua identidade daqui para frente. E, sem dúvida alguma, a leitura dos clássicos, dos teóricos e uma visão mais sofisticada da cultura brasileira é absolutamente necessária para esse momento. E tem alguma dica que você daria para os estudantes que querem se preparar para um mercado de trabalho mais completo? Leia todos os dias. Leia literatura, leia jornal, mas leia todos os dias. Tem que ler todos os dias. O jornalista não pode prescindir da leitura. Ele tem que ler sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele tem que ler os autores de hoje, mas ele tem que ler, sobretudo, os autores canônicos, clássicos. Ele precisa ler. Se ele não ler, vai ser muito mais difícil ele sobreviver para o que vem por aí. Você tem alguma recomendação? Eu teria várias, né? Começando pela Cremilda Medina que eu mencionei para você, o Hélio Gaspari, mas tem um autor que eu gosto muito a cada dia que passa, gosto mais dele, que é o Otto Lara Rezende. Um autor mineiro, foi jornalista também. Tem uma peça do Nelson Rodrigues que é dedicada a ele, né? Que é Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Mas eu dedicaria especificamente o Otto Lara. Tem um livro dele chamado Braço Direito. Extraordinário, uma joia da literatura brasileira. E tem alguma diferença que você viu no mercado de trabalho antigamente para os dias de hoje? Eu acho que no mercado de trabalho no passado, sobretudo por ingresso, era muito mais difícil para o jornalista mostrar o seu trabalho, e se o jornalista não estivesse numa redação, ele dificilmente poderia mostrar esse seu talento para escrita, para apresentação de vídeos, ou mesmo para transmissões de conteúdo de áudio. E hoje isso absolutamente está aberto. Isso não significa que todos os jornalistas, todos os aspirantes a repórter poderão ganhar um lugar ao sol assim, de muito destaque, mas significa que o seu trabalho está disponível para que as pessoas possam assistir, para que as pessoas possam acompanhar com tranquilidade. Professor, me conta qual foi sua trajetória antes de se tornar jornalista? Antes de ser jornalista, eu estudava bastante para ter me tornado professor de inglês. E isso foi num momento de transição, né? Momento de passagem do ensino médio para o ensino superior. Eu fazia um curso de tecnologia, mas eu tinha também aulas de inglês, e nessas aulas de inglês eu me destaquei e rapidamente virei professor. Fiz um curso para ser professor, inclusive. Era uma das opções, inclusive, né, de fazer o curso de letras e tal. Mas eu sempre me interessei por assuntos e pela visão que o jornalismo trazia das coisas. Então, eu sempre fui mais jornalista, mesmo quando eu não estava exatamente na profissão. Então, esse foi um caminho. E qual foi a maior lição que você gostaria de transmitir para os seus alunos hoje em dia nas salas de aula? A maior lição é essa lição de que é preciso estudar sempre e se preparar sempre. Isso significa, de novo, retomar a questão da leitura, porque você não sabe a oportunidade que vai aparecer. As oportunidades aparecem e muitas vezes você não está preparado porque você não contava com isso. Só que o jornalismo, como a vida, é muito dinâmico. Então, é preciso estar atento a esses sinais, a essas possibilidades que vão aparecer. E só alguém que estiver preparado vai saber aproveitar essas oportunidades. Então, agora, professor, eu queria te perguntar se ainda vale a pena ser jornalista, na sua opinião? Vale, claro que vale. É a melhor profissão do mundo. E não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi o Gabriel Garcia Marques, que é o Prêmio Nobel de Literatura. Se o Gabriel Garcia Marques disse que jornalismo é a maior profissão do mundo, então a gente está bem acompanhado. Olha, professor, muito obrigado pela conversa. Queria agradecer você. Assim, foi espetacular saber de várias coisas, até curiosidades que eu não sabia, como da sua carreira e tudo. Então, muito obrigado, professor, e muito sucesso para você. Eu que agradeço, João, pelo convite. Obrigado pelas perguntas.